Aleluia, glórias a Deus, boa noite na presença de Jesus. Amém, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo isso que o Senhor faz no nosso meio, através dos nossos irmãos, acima de tudo o que o Senhor faz pelo Teu Espírito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Continue se manifestando no nosso meio, trazendo direção, instrução e nos colocando sempre no Teu propósito, no Teu destino para nós, ó Deus. É isso que nós queremos. Pai querido, Espírito Santo amigo, Jesus, nosso Salvador, vivemos esse momento com o Senhor, Deus Trino, porque o Senhor está aqui conosco. Tudo isso é diferente, tudo isso faz sentido. Muito obrigado por permanecer conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. A nossa série se chama Poder para Vencer. Nós estamos hoje na terceira semana dessa série. As duas palavras que nós estamos conversando é identidade e proteção. E o nosso memorial é um cajado. Na primeira mensagem dessa série, o pastor falou sobre superar experiências do passado, conforto do presente e inseguranças do futuro, através do poder de Deus. Na segunda mensagem, o Bruno falou sobre vencer ensinos errados, vencer o velho homem e vencer a incredulidade com o poder de Deus. Então, nós estamos falando sobre o poder para vencer, o poder de Deus, e eu gostaria de falar hoje sobre o poder de Deus para vencer o pecado. O poder de Deus para vencer o pecado. Para falar disso, eu gostaria de falar também da vida de Moisés, como o pastor também falou de Moisés no primeiro encontro, eu gostaria também de falar de Moisés. Moisés, provavelmente todos, se não poucas exceções aqui não conhecem a história dele. Moisés, ele é alguém que ele viveu numa época em que havia escravidão, o povo de Israel era escravo no Egito, e aí esse povo começa a crescer muito, e o faraó ordena que matassem as crianças para um controle mesmo de população. Esse povo está crescendo muito, se a gente não controlar, logo eles dominam a gente. Então mata as crianças aí para limitar, né? A mãe dele coloca ele num cesto e de uma forma milagrosa ele é salvo. A filha do faraó pega ele ali no cestinho, no rio, leva ele para a casa dela, no palácio real, e ele cresce, sustentado por Deus, na provisão de Deus, dentro do palácio. Era para ele ser morto, mas por um milagre ele cresce agora no palácio. Ele vivia, o povo dele era escravo, ele provavelmente ia viver como um escravo, recebendo chicotada nas costas, mas ele vive agora como um príncipe, porque Deus fez esse milagre na família dele. Quando ele tinha perto de 40 anos, ele vai visitar os seus irmãos. Nesse caminho ele vê um egípcio maltratando e espancando um judeu. Ele toma as dores do seu irmão judeu, ele entra nessa briga, e no meio dessa briga ele acaba matando o egípcio. Eu não sei se ele sufocou, o que ele fez, mas esse egípcio morreu quando ele foi ali entrar na briga, né? Ele olha para os lados, vê que não tem ninguém por ali e decide enterrar o corpo, esconder o corpo. Então ele comete assassinato e ocultação de cadáver, né? Ele oculta o corpo ali na areia. No outro dia ele está andando no meio do povo, alguém está discutindo, ele vai entrar ali no meio da discussão e dizem: mas quem é você? Você é juiz entre nós? Você vai querer matar um de nós igual você fez ontem? E ele viu que o pecado dele não estava encoberto, ele tinha sido descoberto. Então nós vemos aqui esse menino salvo das águas milagrosamente, ele é agora, 40 anos depois do seu pecado, ele é alguém que passa a vida no deserto pastoreando, chega na sua casa, come a sua comidinha e está conformado com aquela situação. A Joquebede, a mãe dele, que é aquela que tinha visto o milagre, talvez alguém perguntasse para ela: e aí, Joquebede, onde é que está aquele menino lá do milagre, Moisés, tirado das águas? Pois é, o meu filho, infelizmente, ele participou de uma briga aí, acabou matando a pessoa lá e... Olha a judiação, viu, como se fala aqui no Brasil. E ele fugiu agora, faz muitos anos que eu não vejo ele. Olha, eu sempre tive no meu coração que ele ia ser um instrumento de Deus aqui para a gente, mas ele está fugido, infelizmente acabou com a vida dele, né? Isso provavelmente é um ditado que era dito sobre a vida de Moisés. Então, Moisés aqui, ele parece um bom retrato de uma vida que não deu certo, especialmente de uma vida que não deu certo por causa do pecado.
por causa de uma atitude errada. Uma atitude errada ele leva ele no isolamento, ele vai buscar no deserto, na verdade, proteção, né? Então ele é alguém que se sente vulnerável e busca proteção num deserto, onde não podem vê-lo. A gente sabe que Deus foi, depois de 40 anos, conversar com Moisés. Deus chega lá para ele, diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu resolvi libertar o meu povo, tenho visto o clamor deles. E aí Deus diz: vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Então você imagina um homem afugentado, um homem ferido e marcado pelo seu passado, um homem que já ficou conformado com uma vida muito inferior à vida que ele tinha. Agora Deus vai ao encontro dele e diz: Moisés, vamos lá, eu vim te chamar porque eu quero que você vá lá diante do Faraó libertar o povo do Egito. A resposta dele é a que nós daríamos, com certeza. Eu? Quem sou eu para ir lá diante do Faraó libertar o povo do Egito? Imagina que Deus chega para você hoje, a dimensão é mais ou menos assim. Por exemplo, Ronaldo, vá lá na Rússia, fala para o Vladimir Putin sair da Ucrânia. Essa é a dimensão da história. A gente diria: eu falar com o Vladimir Putin para ele libertar a Ucrânia? Quem sou eu para falar isso para o Vladimir Putin? Deus que está falando com ele aqui: eu estarei com você. Moisés, ele dá outras desculpas aqui. No meio dessas desculpas ele diz assim: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem ouvir e não quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então Moisés, ele diz a si mesmo: eu não sou ninguém. E ele também diz aqui agora: e se eles não acreditarem em mim? Ou seja, eu sou alguém que não mereço confiança. Eu não posso levar essa mensagem, porque essa mensagem aí precisa de alguém melhor. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Tem um cajado. Pois bem, joga esse cajado no chão. Moisés joga o cajado no chão, aquele cajado se transforma numa serpente. Ele fica com medo e Deus fala para ele: agora pega essa serpente pela cauda. Quando ele pega a serpente pela cauda, aquela serpente se transforma num cajado de novo. Isso é um milagre, não é símbolo, aconteceu literalmente isso. Aí depois Deus diz assim: agora coloque a sua mão dentro do seu peito. Então ele coloca a mão aqui por dentro da roupa e Deus diz: agora tire a sua mão. Quando ele tira, a mão dele está leprosa. A mão dele está leprosa. E aí Deus diz: coloque a mão de novo dentro do seu peito. Ele coloca, e aí Deus diz: tire a mão. Quando ele tira, a mão dele está curada. Então aí Deus diz: se eles não acreditarem em você e não derem atenção ao primeiro sinal, eles vão acreditar no segundo. O fato é que esse homem fugitivo, escondido nos desertos, quando Deus o chama para essa missão, ele apresenta muitas desculpas. Deus está chamando para uma missão adiante, e as desculpas dele o colocam sempre na retaguarda. O senhor quer que eu vá lá? Não, eu não posso. E se eles não acreditarem? Deus está chamando ele para frente, mas ele está recuando. Quando Deus faz esses milagres aqui, para Moisés, prestem muita atenção nisso. Deus usaria Moisés para fazer milagres diante do Faraó. E aqueles milagres seriam testemunho do poder de Deus para Faraó. Deus abriria o mar diante dos olhos de todos. E aquela abertura de mar seria um testemunho da glória de Deus para todo o povo de Israel e para todas as gerações, inclusive nós. Então Deus faz milagres porque Ele quer convencer, porque Ele quer deixar claro o poder dEle, e Ele quer colocar convicções de fé nas pessoas. Nesse momento aqui, quem está no cenário são só 2 pessoas. 4, Pai, Filho e Espírito Santo e Moisés. Nesse cenário de intimidade, Deus faz 2 milagres. 2 milagres foram feitos diante de Moisés. 2 milagres foram feitos diante de Moisés.
Por que isso acontece? Moisés, ele é aqui a realidade de muitas pessoas que, ao ouvirem o chamado de Deus, eles ouvem os ecos do seu passado. Eles ouvem as mensagens de você é um assassino, você é um medroso, você é um fugitivo. Ele traz uma marca de pecado que pesa nos seus ombros. Ele é um refugiado num deserto espiritual que não se sente digno, Então a gente percebe aqui que Deus tem uma missão e tem uma luta a ser lutada por Moisés. Mas o Moisés tem uma luta interna. Moisés, ele vai ser usado diante do Egito todo, para que vejam a glória de Deus. Mas neste momento aqui, este Moisés é alguém que carece de um convencimento, é alguém que carece de um milagre. Aquele que operou milagres pelo poder de Deus, em um momento da sua jornada, foi necessário que na sua intimidade, no seu particular, Deus fizesse milagres para ele, para convencê-lo. Olha só, Deus fez milagres diante de Moisés, para convencer a Moisés da identidade dele e da missão que ele tinha. Deus fez milagres diante de Moisés. Moisés está na galeria dos heróis da fé. E Deus precisou fazer um milagre para um herói da fé estar convencido da sua identidade, para ele estar convencido do seu perdão e para ele estar convencido da sua missão. Abraão, que é o pai da fé, uma vez Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Uma vez eu li isso e eu pensei, puxa vida, Abraão é o pai da fé. E quando Deus chega para ele, Deus diz assim: não temas, eu sou o teu escudo. A gente aprende que até o pai da fé precisa receber uma palavra de encorajamento, de conforto, de direcionamento, de segurança. Então nós, como filhos de Deus, se Abraão precisou de uma mensagem de encorajamento e Moisés precisou de um milagre para acertar convicções no seu coração, nós também precisamos. Então a gente tem aqui 2 milagres que foram feitos diante dele. Um foi a transformação da mão dele. A mão de Moisés, num certo passado, ela foi usada para matar alguém. Eu não sei se durante o assassinato, se a mão dele ficou suja de sangue, mas talvez durante aqueles 40 anos de deserto, talvez ele se assentava ali numa pedra e colocava a mão na sua cabeça e olhava para as suas mãos. Pois é, eu estou aqui nesse deserto desde aquele dia em que eu cometi esse ato que eu não deveria ter feito, me arrependo disso. Então a mão dele lembra dele do pecado dele. Talvez ele pensasse que ele é um leproso e Deus pede para ele colocar a mão e a mão se torna leprosa. Então a conversa de Deus aqui com Moisés é o seguinte: Moisés, eu vim chamar você para libertar o povo. Essa mão leprosa aí que você está vendo, é assim que você se sente, né? Pois é, Moisés. Coloca a mão no seu peito de novo. E aí ele tira e a mão está curada. Moisés, eu estou curando a sua mão. Eu estou removendo de você o sentimento de culpa, o sentimento do peso do passado. Você tem um novo destino. E a partir de hoje você precisa cortar laços com esse passado que te aprisiona, com esse passado que foi marcado pelo teu pecado. Moisés, é momento de cortar os laços com o passado que te aprisiona. A sua mão leprosa, da qual você se envergonha, que foi colocada no seu coração, ela está sendo purificada hoje. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, o milagre feito para Moisés serve para fazer o próprio Moisés acreditar. Algumas vezes, em alguns dilemas, alguns labirintos que a gente se coloca na vida, a minha esposa já me falou assim: toma uma atitude, você é o líder, nós estamos esperando uma palavra de você. E eu, obviamente, respondo: vou tomar atitude, deixa comigo aqui. Ó.
E a verdade é que naquele momento eu não sei o que fazer. E eu me sinto às vezes, e você às vezes se sente assim, como aquele que tem que dar uma palavra de encorajamento, você fala, mas quem está precisando ser encorajado sou eu. A história de Moisés é esse contexto. Deus foi trazer uma missão para ele, mas ele tinha algo para ser tratado dentro dele. Então Deus remove essa culpa, simbolizando uma mão que foi purificada. E aí Deus também transforma o cajado dele, né? Deus disse para ele, leve esse cajado em suas mãos e com ele você fará sinais miraculosos. Então esse Moisés, ele volta para o Egito, e o texto bíblico em Êxodo 4:20 diz assim, e ele levava na mão o cajado de Deus. Olha só, Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Esse cajado é transformado, e aí quando ele volta para o Egito, a Bíblia passa a chamar esse cajado de o cajado de Deus. Não era o cajado de Moisés? Era o cajado de Moisés, mas agora a Bíblia chama de o cajado de Deus, porque aqui foi feita uma parceria. Moisés, eu te purifico, eu te renovo, eu removo a sua culpa, e agora nós temos uma missão junto. Eu vim te chamar para isso. Desânimo, por exemplo. Quando a gente está vivendo um momento de desânimo, de emoções baixas, e a gente está desanimado, a gente vai exercer autoridade para ficar animado, ou a gente vai pedir para que Deus nos anime? As duas coisas são possíveis na Bíblia. No Salmo 138 diz, quando eu clamei, o Senhor me respondeu, e deste-me força e coragem. Então eu clamo, e Deus me dá força e coragem. Você veja que esse processo de ânimo, é eu clamando e Deus me dando força e coragem. Um segundo processo está em Josué 1:9, um dos exemplos, quando Deus diz assim, não foi eu que te ordenei, não foi eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime. Então Deus diz assim para Josué, eu te mandei que você seja corajoso, que você seja forte, que você não desanime. E Jesus disse, tenha um bom ânimo. Então quando a gente tem uma atitude de bom ânimo, a gente está exercendo autoridade. Então a gente pode se levantar do nosso momento de desânimo com uma atitude de fé, exercendo autoridade, e nesse momento o poder de Deus nos coloca de pé. Mas a gente pode ter atitudes com essa autoridade que Deus nos dá, inclusive sobre o pecado. Muito bem, vamos lá. Para que Moisés pudesse cumprir a missão, Deus precisou restabelecer a fé do próprio Moisés. Para que Moisés possa cumprir a missão, Deus precisa restabelecer a fé do próprio Moisés. Então, isso ensina para nós que nós não estamos preparados para uma luta se nós mesmos não estivermos convencidos dela. Nós não estamos preparados para viver batalhas e vencê-las se nós mesmos não estivermos convencidos dessas batalhas. Então, Deus precisa nos convencer das batalhas que Ele tem para nós. A principal dela é a batalha contra o pecado, para que então a gente se posicione de maneira correta. Deus precisa dizer que nós podemos vencer essa batalha. E é isso que Deus está fazendo no coração de Moisés. Você tem uma batalha com o pecado, e muitas vezes você se sente impotente. Talvez você olhe para suas mãos e veja suas mãos sujas ou se sinta sujo. Quando Deus chama Moisés para essa missão, para essa luta, que nós estamos colocando aqui como paralelo, como a luta contra o pecado, Deus faz questão de dizer para Moisés, você vai conseguir, porque eu estarei com você. O que define a sua vitória é o meu chamado, não é a tua competência, mas é eu que te chamo. Então nós precisamos ter esse convencimento. Tendo esse convencimento, então nós estamos preparados para lutar. Tem muitas lutas que nós temos para lutar, finanças, filhos, ministério, trabalho, estudos, relacionamentos, mas não tem nenhuma luta que a gente lute que não seja tão importante quanto a luta contra o pecado. Talvez você está lutando com uma empresa que está difícil de levar. Pode ser que você vença e pode ser que Deus tenha coisas melhores para você. É isso. Então eu não poderia dizer, por fé eu posso afirmar que nós vamos vencer todas as lutas, mas na nossa experiência a gente percebe que Deus permite que a gente sofra com muitas e muitas lutas. E Deus manifesta a sua glória nesses golpes que a gente leva da vida.
Deus é mais glorificado com esses golpes que a gente leva, muitas vezes. Mas na luta contra o pecado, essa não tem alternativa. A ordem de Deus dada a nós é vitória. Nesta luta não tem nenhuma opção de derrota. Então nós não podemos aceitar outro resultado final, a não ser a vitória contra o pecado. Então acontece que em Efésios 6, a Bíblia fala sobre uma armadura intransponível, a armadura de Deus, com capacete, couraça, cinturão e o sapato. Mas ali dentro daquela armadura vai um guerreiro, e esse guerreiro ele tem emoções e desejos. Então a questão é o tratamento desse guerreiro. Deus tinha uma missão para Moisés, Ele tem uma missão para nós. Deus tinha uma luta para Moisés, Ele tem uma luta para nós. Mas enquanto o coração do guerreiro não está no lugar, vai ser difícil ele vencer essa luta. E na luta contra o pecado, o poder de Deus nunca vai faltar na sua vida. Isso é certeza, não é falta de poder de Deus. Nunca na luta contra o pecado vai nos faltar o poder de Deus. Essa é uma promessa irrevogável de Deus, de que Ele nos deu verdadeiramente liberdade do pecado. O problema é que o guerreiro muitas vezes não está bem. Você já acordou emocionalmente bem para trabalhar? E eu, quando chego todo animado no trabalho, dá 11 horas da manhã, e eu vejo, puxa, quanta coisa eu fiz. Olha como rendeu. Mas tem dias que eu não estou emocionalmente muito bem, eu chego no trabalho, e cada tarefa é difícil, e é um peso, e parece um fardo. E na luta contra o pecado, esse aqui é o ponto. Se você não está bem, dificilmente você vai ter vitória. Não porque não exista um poder de Deus para você, mas você não vai conseguir acessar o poder de Deus. As suas emoções vão estar ruins, você vai estar se sentindo pecador, você vai estar se sentindo sujo, um monte de pensamentos e de vozes sobre você. Então nós precisamos estar bem, nós precisamos estar firme. Se eu estou bem, eu consigo. E esse milagre da convicção que me dá firmeza e garantia de vitória, é um momento particular que eu tenho com Deus. Então, chave para uma vida de vitória contra o pecado, o poder de Deus contra o pecado, é uma conexão espiritual que eu tenho com Deus, que naquele momento Ele trata a minha identidade, remove as minhas culpas, e Ele me encoraja fazendo milagres diante dos meus olhos. E esses milagres não são para ninguém, eles são só para mim, para me convencer de que Ele está comigo, de que eu posso vencer, e de que Ele colocou o poder no cajado e que eu tenho autoridade. Então nós precisamos ter esse momento de intimidade com Deus, e esse encontro que Deus teve com Moisés naquele deserto é o que é o nosso encontro com Jesus. O nosso encontro com Jesus consiste nesse momento em que Deus vem até nós e diz quem nós somos, e nos lava, e nos purifica, e nos enche do Espírito dEle. Então a luta começa. Nós estamos prontos para vencer. Nós saímos então para essa jornada, para essa missão. E aí, nessa missão, como nós não somos perfeitos, a gente vai ter que entender como que a gente lida com pecados que acontecem durante as nossas semanas, situações difíceis que acontecem, tudo com um objetivo, para que a gente permaneça firme naquela convicção que Deus colocou em nós. Nós precisamos permanecer firmes naquela convicção que Deus colocou em nós. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês 3 princípios elementares básicos, que eles estão baseados numa frase de sabedoria espiritual milenar. De muitos anos, grandes homens de Deus viveram suas vidas com esse princípio. E o princípio é esse aqui, ó. Faz o basicão de todo o coração. Aleluia. É esse aqui. Percebam, Deus vem ao meu encontro e Ele coloca as coisas no lugar. E agora eu estou preparado para a vitória, eu estou preparado para a batalha. Mas eu preciso manter a chama acesa
Eu preciso manter a convicção que Deus me deu naquele momento. Porque aqueles 2 milagres, eles só serviam para mim. Tem coisas que Deus quer falar hoje, específicas, que eu nem falei aqui, mas você entendeu, que são coisas somente para você. Porque Deus deseja colocar convicções no seu coração. E convicção é um sinônimo de fé. Deus deseja estabelecer no seu coração um memorial de fé, para que você se agarre a essa experiência de fé, e ela seja então a força que você tem para lutar as suas batalhas contra o pecado. Então, se você não teve essa experiência desse encontro com Deus, Deus marcou esse dia para você ter esse encontro, e ter essa experiência de fé. Tendo tido esse encontro, então nós vamos para a caminhada. E então agora nós precisamos nos manter acesos. Manter acesos faz o basicão de todo o coração. Os 3 princípios são: mantenha um relacionamento vivo com o Espírito Santo, se mantenha nutrido pela palavra de Deus e se mantenha em comunhão com a igreja. É isso aqui, o basicão. É simples? É de todo o coração. Se você entender que é simples de todo o coração, é simples. E de fato é simples porque o nosso Deus, ele é descomplicado e simples. Um relacionamento vivo com o Espírito Santo diz: andem no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Luta contra o pecado. Se eu andar no Espírito, eu jamais satisfarei os desejos da carne. Essa é uma promessa que está aqui. Não é minha palavra, é palavra de Deus. Andem no Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Então eu tenho de um lado o pecado que me atrai, mas eu também tenho Deus, que é uma força muito maior. Então quando eu me encho do Espírito, eu me conecto nesse poder maior, e a força do pecado não tem mais domínio sobre mim. Então, ser cheio do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, você precisa ser cheio do Espírito para manter essas convicções que Deus colocou no seu coração. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para manter firmes as convicções de fé. Essas convicções te fazem um guerreiro diante do pecado e te dão ânimo para resistir. Mas quando você enfraquece, esmurece, o seu poder se vai. Nós nos enchemos do Espírito, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, cantando. Cantando é uma das maneiras de se encher do Espírito. Eu não vou dizer aqui um detalhamento exaustivo de todo esse tema. São só 3 conselhos básicos que a gente tem que obedecer para a gente se manter firme na fé. Manter um relacionamento vivo com o Espírito Santo. E aqui diz que a gente também se enche do Espírito Santo dando graças por tudo. Se a gente se enche do Espírito dando graças, a gente se esvazia do Espírito sendo ingrato e reclamando. Então percebe que você precisa estar cheio do Espírito para manter as convicções e vencer o pecado. Mas se você vive reclamando, você se esvazia. Então as suas convicções se enfraquecem. Uma vida de reclamação, com certeza, é uma vida de derrota. Ambiente de louvor, contato com o Espírito Santo, contato com o sobrenatural, contato com o transcendental, contato com o divino. A gente quer o fogo da paixão de Deus, a gente quer essa questão espiritual. Mas não só isso, a gente precisa se manter nutrido pela palavra de Deus, porque até também na luta contra o pecado, uma questão de mentalidade envolvida. Não é só uma questão espiritual, é uma questão de mentalidade errada. Porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, mas quem tem a mente voltada... me desculpem. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem... Me desculpe mais uma vez. De acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem tem a mente voltada para o que a carne deseja, deseja as coisas da carne. Quem tem a mente voltada para as coisas do Espírito, deseja as coisas do Espírito. A mente se volta para um lado ou para o outro. Então a mente é o lugar onde princípios errados, ideologias malignas, mentiras culturais vêm aprisionar as pessoas no pecado.
coisas que são ensinadas erradas, coisas horríveis que estão sendo ensinadas para os nossos filhos, e a gente tem que lutar como guerreiros para manter a mentalidade deles sadias. Essas mentalidades levam ao pecado, porque enquanto eu penso como escravo, eu vivo como escravo. Então Deus tem libertações para dar na sua vida, que elas virão na medida em que você conhecer a palavra de Deus e vier destruindo mentalidades erradas. Mentalidades erradas precisam ser destruídas na sua vida. E o único processo que Deus nos deixou aqui nesse caso é a palavra de Deus. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, participar da escola ministerial, venha no culto, presta atenção no texto, investigue, faça seu plano de leitura, tenha contato com a palavra de Deus. Basicão, o mais elementar que tem aqui, você não precisa ser um teólogo, mas você precisa encontrar a vida da palavra, não a teologia da palavra. Nós precisamos encontrar a vida da palavra, transformando a nossa mente. No encontro de Deus com Moisés, a mentalidade dele foi transformada. Quando Deus diz, eu vou com você, comigo, eu não sou digno que ninguém ande comigo, Deus vai comigo. Deus está transformando a mentalidade dele, que ele é digno de andar junto com Deus. Então precisamos desse contato com a palavra de Deus. E terceiro e por último, para a gente manter essa convicção, que nos dá a força de vitória e o poder contra o pecado, nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E cada um, individualmente, é membro desse corpo. O texto também diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então nós somos membros do corpo e a vida flui no corpo. A vida de Deus flui para o corpo. Lá diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba e sobre a orla dos vestidos de Arão. Então, viver em comunhão é estar no ambiente onde o corpo vai receber uma unção que vem da cabeça e escorre por todo o corpo. Quando eu corto o meu dedo, o meu corpo sofre, mas ele se recupera, mas o dedo morre. Você é o dedo. Você não pode decidir viver longe do corpo, porque a vida flui do corpo. Igreja é um ambiente desafiador, porque nós somos imperfeitos, e quando a gente se junta, as nossas imperfeições aparecem. E nós temos a alternativa de transformar esse ambiente num ambiente de briga e de acusação, onde eu fico falando do teu defeito, você fala do meu. Nós podemos transformar isso aqui num ambiente de isolamento, onde cada um foge para o seu cantinho igual a Moisés, isolados espiritualmente, ou a gente vive o que Deus planejou. Isso aqui é um ambiente de perdão, de aceitação e de encorajamento. Família de Deus. Onde quando um membro estiver sofrendo por causa do seu pecado, ou que ele tenha pecado, nós vamos sofrer junto com ele, e nós vamos o abençoar, e a vida de Deus vai fluir para a vida dele, e ele vai ser sarado, e ele vai ser fortalecido. Eu já fui ajudado por muita gente do povo de Deus. Eu já fiz confissões para pessoas da igreja, e também já ouvi muitas confissões. Uma certa vez um jovem de mais ou menos 23 anos, de uma outra igreja que eu não ia, ele veio me procurar e falou, queria conversar com você. Eu falei, vamos conversar, somos povo de Deus. E aí ele vem e fala, é o seguinte, eu sou casado, a minha esposa é linda, ela tem um corpo que eu não tenho do que reclamar, e eu sou satisfeito intimamente com ela. Não preciso dizer com mais detalhes para vocês, porque tem crianças aqui. E ele falou, o problema é que eu estou escravo da pornografia, rapaz, eu não consigo me desligar desse negócio. Eu participo da igreja, eu choro, eu peço para Deus, mas semana após semana, me vejo como escravo. E ali nós oramos, eu acompanhei ele um tempo, e ele permanece hoje casado, tem 2 crianças, vive um casamento feliz. Talvez nos nossos pecados, nas nossas dores, a gente ache que o melhor lugar seja se esconder. Mas não é, né?
O melhor lugar é, vem para o meio da roda. Deixa a gente te abraçar. É aqui, é no abraço, é no encorajamento. Vocês percebem o quão é importante estar no corpo para encorajar, para se fortalecer, para ser restaurado, para se reerguer? A gente erra, eu erro, todos vocês erram. 7 vezes cairá o justo, mas nas 7 se levantará. Aleluia. Aleluia. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro se levanta. Aleluia. Então nós temos hoje o movimento dos desigrejados, pessoas que foram feridas e machucadas no ambiente religioso, pessoas que querem viver a espiritualidade, mas elas se escandalizaram com a igreja. Eles têm perdido, infelizmente, essa dimensão espiritual de uma reunião que vai estabelecendo no meu coração, vai fortalecendo no meu coração aquelas convicções de fé. Convicções de fé. Aleluia. Manter um relacionamento vivo com o Espírito Santo, cantando, louvando, agradecendo, se manter nutrido pela palavra de Deus, ouvir a mensagem, anotar a mensagem, estudar a mensagem, ver o estudo. Isso tudo nos mantém naquilo que Deus fez conosco. Nos mantém. Aleluia. Se o membro é honrado, os outros se alegram com ele. E é isso, o basicão de todo o coração. Deus está conosco. Aleluia. Você está bem, guerreiro? Eu sei que você vai vencer, porque o poder de Deus não falta. Mas a pergunta hoje é: você está bem, guerreiro? Esse é o ponto. Você está bem, guerreira? É isso que Deus quer para a gente. O poder dele flui desse entendimento de que a gente está bem, que Deus nos coloca de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso, o Senhor nos liberta dos nossos isolamentos, o Senhor purifica as nossas mãos, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos mostra que podemos, que não somos fugitivos, que não somos escravos, que não somos assassinos. Nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, e agora a nossa carreira se define a partir do teu chamado e não a partir dos nossos erros. A nossa carreira aponta para o teu destino, Senhor, e nós vamos vencer, porque é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem nos dá esse poder de vitória sobre o pecado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.